Olá, gente, olha só. Estamos agora na parte 2 de redação e vamos conhecer mais algumas técnicas, mais alguns critérios de correção das principais bancas. Olha só, gente, eu tenho uma dica especial para aspas. Eu percebo que muitos alunos, em muitas redações, colocam aspas em todo lugar, né? Em toda palavra, acha que pode, tome aspas. Gente, uma dica importante para vocês, olha só. Na língua portuguesa, as aspas, elas são utilizadas em duas situações. A primeira, que também serve para as dissertações que os vestibulares cobram, é quando você está fazendo uma citação. Tipo, eu estou fazendo uma redação sobre seca, eu quero citar uma frase de Raquel de Queiroz, de Graciliano Ramos, não é? Pessoas que representam a geração de 30, a prosa da segunda fase modernista, e isso na literatura. Então, assim, se eu escrevo uma frase que não é minha, eu coloco as aspas, denota citação. Não é? Ou seja, eu estou explicando para o meu corretor que aquela frase, aquele excerto não é meu. Eu vou na minha redação falar sobre juventude e vou citar uma frase de Cazuza. Não é? Eu preciso colocar as aspas para reafirmar, não é, que aquele texto não é meu. Até aí tudo bem. Isso serve para a língua portuguesa e na nossa dissertação também. Só que na língua portuguesa, nós podemos utilizar as aspas também para metaforização de palavras. Ô Johnston, o que é metaforização de palavras? Quando eu quero dar um sentido que não é o real, não é? Eu quero atribuir um outro sentido à palavra, não é? Eu quero explicar que não é aquele sentido que eu estou colocando no texto. Johnston, enrolou aí um pouquinho, eu quero de forma mais prática, olha só. Na língua portuguesa eu posso falar, a política cega a sociedade. Quando eu digo na língua portuguesa, num texto comum, não é? Eu posso colocar, a política cega a sociedade. Até na fala, a gente é tão viciado nas aspas, que até na fala a gente diz isso, né? Não, ele foi. Do nada a gente diz isso. Ela disse, né? Então assim, gente, em textos comuns eu posso colocar essas aspas. Vou repetir a frase que eu disse no início. Olha só. A política cega a sociedade. Em um texto comum, eu estou querendo falar que, tipo, não é que ela segue, mas ela meio que deixa as pessoas sem perceberem, não sei o quê. Isso aí pode. Só que num texto dissertativo não posso fazer isso. Num texto dissertativo, num texto técnico-científico, quando eu coloco uma frase dessa, a política cega a sociedade e eu coloco as aspas, aí o corretor se me perguntasse, Joss, por que você colocou as aspas aí? Não, porque tipo, não é que a política segue, ou seja, eu não estou sendo direto na minha comunicação. Então só utilize as aspas num texto dissertativo quando for para citação, metaforização de palavras, não utilize. Johnston, mas é porque eu quero colocar as aspas, porque eu estou meio que ironizando determinada situação. Evite ironia na sua redação. É outra característica, evitar a ironia na redação. Tenham muito cuidado com isso, tá certo? Olha só, um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é para a repetição de palavras e ideias, certo? Só uma dica, para as principais bancas, aspas quando não deveria ser colocadas, certo? Você perde aí, ó, 4 décimos por cada pazinho de aspas que você coloca onde não deveria, certo? Quando você não coloca as aspas para citação, quando você coloca na parte de metaforização de palavras, você perde 4 décimos por cada pazinho aí de aspas. Olha só, Johnston, na repetição de palavras e ideias, qual é a dica que você tem para me dar? Gente, eu só posso repetir uma palavra 3 vezes. Só. Por isso que na aula 1 eu até disse a vocês, evitem repetir palavras que já estejam no tema, no título. Porque o aluno faz isso, o tema é educação. Aí ele vai e coloca a educação no Brasil. Aí já começa a redação, a educação no Brasil anda, pelo amor de Deus. Você já repetiu aí 2 palavras de 3 que você tem, você mal começou o texto. Então eu só posso repetir uma palavra 3 vezes. A 4ª vez que eu repito essa palavra, eu perco menos 3 décimos. Vamos fazer uma conta rápida? Olha só, eu repeti, por exemplo, uma palavra no meu texto 10 vezes. E acreditem, não é uma coisa impossível. A gente repete que nem percebe. Por isso que isso é técnica, eu tenho que ter cuidado quando eu estiver fazendo um texto. Olha só, eu repeti 10 vezes, menos 3 vezes, são permitidas 3 vezes. Ou seja, eu ultrapassei 7 vezes. Cada vez acima de 3 que eu repito, eu perco 3 décimos, ou seja, 3 vezes 7, 21. Eu perdi 2,1 pontos de repetição de palavras.
Só que sabe o que é que acontece, gente? Quando eu faço a repetição de uma palavra muitas vezes, eu acabo gerando também a repetição de ideias, que é aquele chamado encher linguiça. A violência vem aumentando violentamente devido à violência urbana. Na violência urbana, as pessoas violentas tendem a violentar, pelo amor de Deus. O texto é tão violento que se você amassar ele sangra. Tenha muito cuidado com isso. Na repetição de ideias eu posso perder até um ponto. Aí você soma 2,1 pontos de repetição de palavras com um ponto de repetição de ideias, dependendo da situação. 3,1, vamos botar 3. Você perder 3 pontos numa redação porque você não se ateve, não teve cuidado em colocar palavras sinônimas. Repetiu palavras, não é, do mesmo campo semântico, que você vai perder ponto com isso. E uma dica importante: violento, violência, violentamento, tudo é a mesma coisa. Deriva do mesmo radical. Tenham cuidado com isso, gente. Certo? Ô Jones, como é que eu faço para não repetir tantas palavras? Tem que ler, tem que buscar sinônimos dos principais temas, então tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Essa aí é a repetição de palavras e ideias. Termos conclusivos. Ô Jones, o que é que tu tem para falar de termos conclusivos? Gente, existem expressões, existem palavras que caso eu utilize no início da minha redação, eu posso perder muitos pontos. Eu posso até tirar 0 na minha redação pelo fato de ter iniciado e concluído minha redação em 2, 3 linhas. Tem aluno que começa a redação, a educação no Brasil, não sei o que, não sei o que. Enfim, gente, enfim é uma palavra que indica finalização de texto. Então tenham muito cuidado com termos que remetem conclusão, certo? Remetem às ideias conclusivas antes da conclusão. No primeiro parágrafo do texto eu coloco portanto, logo. Gente, logo, portanto, são conjunções conclusivas. Eu não posso utilizá-las antes da conclusão. Eu só posso utilizá-las no último parágrafo, que remete a fechamento de texto. Então tem que ter muito cuidado com isso também. Ô Johnson, eu estou entendendo tudo até agora. Será que eu vou conseguir fazer uma redação nota 10? Você tem que praticar. Porque se não praticar, essa teoria não serve de nada, tá? Johnson, me fala um pouquinho dessa terminação mente. Gente, olha só. Uma dica aí especial. Ô Johnston, é errado começar a redação com atualmente? Gente, não é que seja errado, mas que 70% da população começa a redação com atualmente, não é? Tem gente que não sabe o que escrever sobre o tema e já coloca atualmente, aí para e vai pensar no que vai escrever, mas o atualmente já saiu. Tenham muito cuidado com isso, porque tipo, não é que seja errado, mas é que você já vai entrar naquela mesmice no que todo mundo vai escrever. Esse é o primeiro ponto, a mesmice, não é aquela forma de escrever igual a todo mundo. O segundo ponto é que palavras que terminam em mente, elas não apresentam posição na frase. Isso não é tão legal, né? Ô Johnson, me dá um exemplo, eu posso falar. Atualmente, a violência no Brasil vem aumentando. Perceba que eu utilizei atualmente no começo. Vou jogar atualmente para o meio da frase agora. Olha só, no Brasil, vírgula. Atualmente, vírgula, a violência vem aumentando. Mas eu posso falar, a violência vem aumentando no Brasil, vírgula, atualmente. Posso utilizar no começo, no meio, no final, vai dar a mesma coisa. Ô, Jorge, então isso é legal. Não, isso não é um ponto positivo para texto dissertativo. Outro ponto também que deve-se evitar a repetição dessas palavras e o uso dessas palavras com a terminação mente é que muitas vezes, sem perceber, o aluno gera uma determinada rima na redação. E, gente, um texto dissertativo com rima é um tiro na cabeça. Não pode fazer isso. Você vai acabar fazendo uma poesia e não um texto dissertativo. Tem aluno que começa a redação, atualmente a violência vem geralmente no Brasil, abundantemente, pelo amor de Deus, parece uma poesia de Cecília Meirelles e não um texto dissertativo. Tem que ter muito cuidado, é um perigo a utilização dessas palavras com a terminação mente, certo? Às vezes quando a gente não às vezes quando a gente não erra num ponto, erra em outro, o terceiro passa despercebido, então evitem, tá bom? Outro ponto importante também são os assuntos previsíveis. Gente, olha só, existem alguns tópicos que não estão aqui, certo? Mas tem na ficha teórica e eu vou falar agora, certo? Até pra gente ganhar um tempo, olha só. Antes de falar de assuntos previsíveis, eu queria falar para vocês sobre generalização. Esse é um perigo na redação. Os alunos têm mania de colocar todos os políticos são corruptos, ou nem precisa colocar todos. A partir do momento que eu falo os políticos são corruptos, eu estou generalizando aí. Ô John, isso é mentira? Gente, eu não estou aqui para discutir isso, se é verdade, se é mentira, até porque eu acredito que existem muitos políticos corruptos, mas existem muitos honestos também.
certo? Isso é com tudo, a gente não pode generalizar. Ô Johnson, isso eu não cometo na minha redação, de forma alguma. Não é? Só que às vezes a gente comete determinadas generalizações sem a gente nem perceber. A mídia facilita isso também. A mídia permite que a gente erre na redação, que a gente generalize. Eu apliquei, por exemplo, um tema sobre mulher em um determinado ano aí, e aí muitos alunos colocaram, hoje as mulheres não é, se sobressaem em relação ao salário quando comparadas aos homens, não sei o quê. Gente, isso é uma fatia muito pequena. A mídia hoje mostra e realmente existe sim, a mulher avançou muito, só que a mulher precisa avançar muito ainda, muito. Existe ainda muito preconceito. Não é? Dados estatísticos comprovam que muitas mulheres ainda recebem 30, 40% a menos que o homem na mesma função. Ah, Johnson, mas é porque minha mãe ganha mais do que o meu pai. Isso é um caso isolado, que também é um erro na redação. Eu não posso estar falando em casos específicos. O tema da minha redação é violência. Eu vou falar de uma violência que teve, de um caso violento que teve na rua da minha casa. Eu não posso. Não é? Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Evitar os assuntos previsíveis, certo? Evitar a generalização e evitar casos particulares. Não é porque eu estou falando de política que eu vou falar do caso de um vereador da minha cidade. Tenham muito cuidado com isso. Outro ponto que eu queria chamar a sua atenção é a questão do coloquialismo. Gente, existem termos que não combinam com a dissertação. Eu não posso utilizar termos de gírias na minha redação, linguagem muito coloquial na redação, eu não posso. Eu vou falar alguns exemplos absurdos, que eu sei que vocês não cometem, mas só para vocês terem noção até que ponto alguns alunos vão, né? Eu apliquei, por exemplo, um tema de violência em Recife, quando eu trabalhava lá, e um aluno colocou, acho muito errado o marido que chega bêbado com o rabo cheio de cachaça e mete o pau na mulher. Olha, mulher ainda, pelo amor de Deus, mete o pau na mulher. Eu não fiquei sem saber essa polissemia, não é? Então é bastante complicado, tem que ter muito cuidado. Eu sei que você não fala e não escreve dessa forma, mas assim, tem que ter cuidado quando a gente vai fazer um texto. Um texto requer todo um requinte verbal. E eu vou te dar, por exemplo, uma dica que às vezes a gente comete na redação e nem percebe. Quando eu digo, por exemplo, o Brasil vem dando é um coloquialismo. Ô Johnson, dando é do verbo dar, tá errado por quê? Gente, não é que esteja errado, mas é porque a expressão dando remete ao coloquialismo. Não é? Então eu preciso trocar isso. O Brasil vem dando, não, eu preciso, eu necessito trocar essa expressão. Muitas vezes a gente tem que ter cuidado com cada palavra que a gente vai utilizar na nossa redação, porque tudo é motivo para o corretor tirar ponto. Então se eu sei que existe a possibilidade do corretor me penalizar por determinada palavra, por que não trocar? A mesma coisa é o título na aula 1 que eu falei para vocês. Se eu posso ser prejudicado por não ter feito o título, por que não fazer? Por que não começar a treinar a redação fazendo o título? Não é bicho de sete cabeças. Então tudo isso são tópicos que permitem você tirar uma nota máxima na redação. E para a gente encerrar essa parte 2, eu quero chamar a sua atenção para os assuntos previsíveis. Ô Johnson, que assuntos previsíveis são esses? Olha só, gente, evita falar o que todo mundo vai falar. Tenta fazer uma redação diferente. Hoje as comissões buscam aqueles alunos que pensam diferente, que têm uma visão diferente acerca dos temas, certo? Johnson, me dá uma ideia, olha só, política. Ô gente, olha só, política, todo mundo, a cada 100 redações que os professores pegam, 98 ou 99 diz que a política não presta, que os políticos não prestam. Por mais que você tenha essa visão também, mas dê uma pesquisada. Ô Johnson, sobre o quê? Sobre a importância da política. Pesquisa isso. Não é? Dentro da nossa casa, gente, a política é importante, porque se não houver, né, a prática política dentro de casa, a casa fica abandonada, não é? A casa fica muito prejudicada nas questões financeiras, não é? Na questão social como um todo. Tem que haver alguém que comande. Então, assim, a política ela é, antes de tudo, muito importante. Porque tem gente que fala de política como se a solução fosse acabar com os políticos no Brasil. Pronto, acabou. Não existe mais democracia, não existe mais ninguém que vai comandar o país, acabou. Cada um tome conta da sua vida. E não é bem assim. Então a gente precisa analisar o outro lado da moeda. A gente precisa ver isso. Johnston, me dá outra dica. Eu sempre comento com os meus alunos que é um tema corriqueiro e tal, e é onde a gente percebe, não é, a maior uniformidade de pensamento. É quando cai algo sobre mídia. Todo mundo tem na cabeça que a mídia influencia as pessoas. Todo mundo tem isso. Ô John, está errado? Não.
Você concorda, Jones, que a mídia influencia as pessoas? Concordo. Mas que tal a gente ver o outro lado da moeda? Você já parou para pensar que nós também influenciamos a mídia ou não? Você já parou para pensar que muitas vezes a mídia coloca o que as pessoas querem? Até porque se a mídia colocar algo diferente, as pessoas mudam de canal. Então isso é uma forma de influenciar também. Gente, de 2010 até agora, 3 revistas foram canceladas no país. Uma revista falando de história, uma revista falando de literatura e uma revista sobre saúde. O dono dessa revista de saúde alegou que só vendia revistas quando tratava-se de doenças sexualmente transmissíveis, né? Como a população é muito ligada nesses tópicos, aí ainda vendia. Mas quando ia falar de geriatria, cardiologia, não dava para pagar a gráfica. Literatura e história não vou nem falar, que as pessoas não compravam. Só que já saíram pesquisas aí comprovando que por 3 anos consecutivos, as revistas mais vendidas no país foram revistas pornográficas. Então eu te pergunto, desse tempo para cá, várias outras revistas foram lançadas nesse setor. Aí você diz, Johnston, o Brasil está virando pornográfico? Não, é porque tem público. Então a gente influencia de qualquer forma. Direto ou indiretamente, a gente influencia a mídia. Vou te dar outro exemplo, olha só. Há uns 5, 6 anos, um determinado canal aí televisivo, tentou colocar no intervalo de meio-dia o que outros programas internacionais fazem, né? Informações sobre agropecuária, sobre a história do país, sobre literatura, não é? Sobre o PIB. A audiência caía muitas vezes de 20, 30 pontos para 4, 5. Hoje a gente liga a televisão no intervalo de meio-dia, fulano matou 7, 8 morreram, 7 foram estuprados e a população fica louca, né? A gente já almoça vendo sangue na televisão. Olha aqui, mataram 4, 7 foram estuprados, 3 decapitados e a gente fica doido, E se alguém passar na frente da televisão, a gente fica manifestado, porque a gente tem que ver aquilo, sangue. É isso que a gente gosta. Quando eu falo a gente, a grande massa. Então assim, hoje você liga em quase todos os canais no intervalo de meio-dia, é só morte, é só tragédia. Muita gente já liga o rádio 6 horas da manhã para ouvir determinados programas que falam os acidentes que teve de madrugada. Então assim, a mídia, ela tem esse papel de influenciar a população, mas a mídia ela também é influenciada, não é? Pela sociedade. Ô Johnston, poderia fazer uma redação nesse setor? Gente, não é questão de poder, é questão de uma visão diferente. É um corretor pegar uma redação e dizer, poxa, esse aluno pensa diferente. É uma visão nova, é levar algo novo para o corretor. Isso é muito importante, né? A gente poder discutir temas, discutir tópicos importantes que a maioria não vai discutir. Então assim, hoje eu acredito que além de todas as técnicas que nós trabalhamos, não é? Além do falar bonito, do escrever bonito, a gente precisa ter conteúdo. E para ter conteúdo a gente tem que ler, a gente tem que ter uma visão diferenciada, a gente precisa ter uma visão aprofundada de determinados temas. Eu não posso escrever na minha redação, todo mundo vai escrever, todo mundo vai pensar. Essa mesmice é o que faz muitas vezes um aluno que escreve bem, que tem uma técnica boa, não tirar uma nota tão alta. Eu conheço alunos, por exemplo, que não têm essas técnicas todas de redação. Faz uma redação de concurso do vestibular, tira 8, tira 9, tira 7,5. E alunos bons que escrevem, têm um poder de persuasão muito grande, tirou 5, tirou 6, pela mesmice na ideia, por falar o que todo mundo já sabe. Eu vou te dar só um exemplo, o tema é violência. Aí um aluno escreve, muito tem se discutido acerca da violência no Brasil. Os números detectam que o aumento da violência tende a... Falou bonitinho, Jorge, falou isso tudo para dizer o quê? Que a violência vem aumentando. Eu, como professor, já sei disso. Então a gente não analisa apenas a linguagem bonitinha, a forma de abordar. Eu quero conteúdo. O que é que faz a violência aumentar? Me diz, será que só são as drogas? Ah, falta oportunidade. Quais oportunidades? Você como aluno, o que é que tem a acrescentar? Não jogue só para o governo. Não é? Todo tema o aluno, não, o governo falou isso, o governo falhou naquilo, o governo... Você, como ser humano, como cidadão, pode fazer o que para mudar aquela realidade? Não é? Isso é o que foge dos assuntos previsíveis. Na conclusão, por exemplo, é local de solucionar problemas. Então você, como cidadão, pode fazer o quê? A educação no Brasil está avançando, John? Tá, pouquinho tá. O que é que você, como cidadão, pode fazer? Quantos livros velhos você já fez doação para as bibliotecas municipais?
Então, assim, é muito interessante essa visão diferenciada e o aluno se mostrar, não é, um instrumento ativo na construção de melhorias. Não só jogar para os órgãos governamentais. Então, é necessário que o aluno tenha essa visão. Nós vamos encerrar agora a parte 2 de redação e a parte 3 e última de redação eu vou fazer sentado, um diálogo bem bacana com vocês. Nós vamos conversar sobre alguns temas importantes, certo? Eu não vou falar de temas tão específicos, mas eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre política, sobre educação, sobre saúde. Então nós vamos debater alguns temas. Eu vou te instruir para que você tenha conhecimento de alguns tópicos relevantes, não é? Eu falo isso de forma atual para que a gente possa, até em temas mais específicos, mas que a gente possa incluir esses temas gerais e saber abordar determinados tópicos de forma crítica, de forma social e de forma que apresente responsabilidade no conteúdo. A gente precisa ter responsabilidade no que a gente escreve. Eu preciso ter fontes. Eu não posso trabalhar com achismo na minha redação. Então, nosso debate para fechar a parte de redação acontece daqui a pouco na aula 3. Abraço e até mais.